Trabalhe 4 horas por semana. Você já ouviu falar nisso? Vamos lá, será que é possível? Eu vou te contar um pouquinho dessa história e talvez isso possa te ajudar a pensar com outra cabeça e ter uma outra ideia sobre como você pode crescer e como você pode se ajudar a partir desse conteúdo aqui. É bem verdade que eu nunca consegui trabalhar apenas 4 horas por semana, mas eu aprendi muita coisa lendo esse livro. Esse livro, eu tive contato com esse livro lá na pandemia. Eu estava começando no digital e, naturalmente, começar no digital já iria trazer mais tempo para a minha vida. Porque, sem dúvida nenhuma, trabalhar de dentro de casa já é um grande ganho, já é uma grande potência em termos de tempo, em termos de agenda. Mas aquele livro me gerou uma certa curiosidade e eu fiquei pensando como que eu poderia tirar proveito daquele conhecimento e aplicar na minha vida. Bom, alguma coisa com certeza eu iria tirar daquele livro e que pudesse me ajudar a ter mais tempo para mim. Como a gente estava na pandemia, a gente não tinha acesso a determinadas pessoas para nos ajudar em casa. Então, naturalmente, a gente ficava com todo aquele serviço, com toda aquela demanda que a casa exige da gente. Não tinha muito jeito, mas logo que começou a abrir um pouquinho para ter alguém, a primeira coisa que eu fiz foi chamar uma pessoa para fazer uma limpeza na minha casa. Uma coisa que você precisa pensar é o seguinte: quanto custa a sua hora? Se a sua hora tem o valor de 100 dinheiros aí da sua área, por exemplo, eu estou na Europa, que é 100 euros. Se você está no Brasil, 100 reais. Se a tua hora custa 100 e você, de repente, pagaria uma pessoa para fazer uma limpeza na sua casa que a hora custa 7, 8, 10, você precisa pensar que na medida em que você contrata alguém para fazer aquilo que você não quer, você está ganhando dinheiro. Aquilo que é mais barato do que a sua hora, você está ganhando dinheiro. Você não está gastando dinheiro. Muitas mulheres não conseguem fazer essa conta. E sabe o que acontece com ela? Ela acaba querendo dar conta de tudo. E ao invés dela ganhar dinheiro, ela está sempre gastando dinheiro com coisas que ela não tem que fazer porque ela se ocupa de algo que, se ela se ocupasse de realizar aquilo que vale 100 dinheiros do que ela acha que vale, ela estaria ganhando muito mais ao invés de estar pagando. E essa, muitas vezes, é uma conta burra que a gente não sabe fazer e a gente não faz isso também por falta de conhecimento e por muito apego. Mulheres são apegadas. Elas acham que só elas vão saber fazer aquele trabalho. Só ela vai saber fazer melhor porque ninguém faz tão bem quanto ela. Isso é uma mentira. Tem muita gente que faz muito melhor do que você a limpeza da sua casa. Ah, mas ela não limpa o cantinho atrás do móvel. Tudo bem. Mas se ela faz uma faxina pesada e tira a sobrecarga de você para você fazer todo dia algo que você não gosta, tá na hora de você delegar. Outra coisa que a mulher não sabe fazer, ela não sabe delegar. Por quê? Porque ela quer controlar, porque ela é apegada, mas principalmente porque ela quer reconhecimento. Mas sabe o que é pior de tudo? Ninguém vai te reconhecer porque você fez a limpeza do chão da casa. Ninguém vai te reconhecer porque você faz arroz fresquinho todo dia, porque seu marido gosta de arroz fresquinho todo dia. Se ele comer o da geladeira, se ele comer o congelado, se ele comer o fresquinho, para ele vai ser a mesma coisa. Mas você, que deseja ser reconhecida, fica aí encontrando as suas desculpas para se fazer valer daquilo que você não tem que fazer. A sua valorização vai vir exatamente do momento que você se sentir realizada. Não existe nenhuma melhor realização que não aquela que venha da gente concretizar algo que a gente ama e saber que deu conta e ser feliz por isso. Então, nessa época, eu aprendi que eu poderia fazer determinadas contratações, que eu poderia não ocupar o meu tempo de fazer determinadas tarefas e eu não estaria ganhando muito dinheiro com isso. Eu vou dar um exemplo para vocês. Coisas que eu nunca tinha feito, né? Quando eu entrei para o digital em 2020, começou a pandemia e foi nessa época que eu comecei a fazer meus lançamentos e trabalhar basicamente online. Eu tive muita demanda, tive muito trabalho, né? Enquanto muita gente estava em casa sem fazer nada, no momento que eu mais cresci. E aí eu comecei a ter muita demanda de muitas coisas que eu tinha que estudar, de muitas coisas que eu não sabia aplicar, de muitas coisas que eu ainda tinha uma certa dificuldade. E aí eu cheguei no momento em que, por conta desse livro que eu li, contratei uma assistente pessoal, online. Eu nunca vi a cara da menina. Ela morava no interior do Brasil, eu pagava para ela R$ 400 no mês.
E ela falou assim, Lili, eu tenho o meu salário, né, o meu faturamento aqui, de 2.500 a R$ 3.000 só trabalhando de casa. E ela tinha um bebê pequeno. O lugar que ela morava, 2.500 a R$ 3.000 era muito dinheiro. Porque ela morava no interior do interior do interior, lá não sei de onde. E aí, olha que interessante, ela falou assim, eu trabalho da minha casa, eu não gasto dinheiro para sair, eu como em casa, eu consigo organizar todas as tarefas da assistência pessoal que eu dou aos meus clientes e ainda faturo. Então, R$ 400 para mim era muito pouco dinheiro. Mas 2.400, 2.500, 3.000 para ela trabalhar de casa sem sair de casa na cidade dela era muito dinheiro. Olha que interessante. E às vezes a gente não tem essa ideia, a gente não tem essa concepção, a gente não consegue raciocinar matematicamente, racionalmente e saber o que a gente está fazendo de bom ou de ruim e que a gente pode melhorar isso. O que ela fazia? Qual era o trabalho dela? Gente, eu odeio ficar no telefone marcando consulta médica, marcando exame, esperando uma aprovação de alguma coisa. Eu detesto fazer pesquisa de voo, de hotel, de saber onde é que está o mais próximo do evento, qual o valor da passagem. Às vezes eu vou com uma passagem, está mais barato, volto com outra, se é milha, se é... Gente, enfim, não gosto, isso tomava um tempo absurdo. O que ela resolvia? Ela resolvia tudo que eu não queria resolver. Ela resolvia tudo que eu não gostava de resolver. E esse é o dinheiro mais bem pago da vida. Porque você não se estressa, sai barato e você está produzindo e ganhando mais dinheiro daquilo que você sabe fazer muito bem. E aí ela resolvia toda a minha vida ali. Eu me lembro que teve uma televisão que deu defeito, eu descobri que tinha um recall. Ela tinha que correr atrás do recall. Pois ela conseguiu o recall. Samsung entrou lá em casa, trocou um tubo de imagem, deixou a televisão nova, tudo ela que resolveu. Mas isso para ela valeu umas 10 ligações, um bom tempo. Mas o trabalho dela é esse. Trabalhar de dentro de casa, tomando conta do filho e ficar na espera do telefone. Eu comecei a aprender com esse livro quanto dinheiro eu perdia quando eu queria dar conta de coisas que me irritam, que não me trazem prosperidade, que não me trazem efetividade e ainda acabam com a minha criatividade do dia. Porque depois que você passa perrengue falando com uma atendente dessas de call center, acabou a tua energia para aquele dia, acabou a tua paciência, acabou a tua fase criativa. Porque aquilo irrita mesmo. E por isso que eu tô falando, por causa desse bebezão daqui. Quando eu vim morar aqui na Europa, no inverno, a gente tem muita felpa. Felpa é esses pontinhos, esses pelinhos de roupa, sabe? As roupas são muito felpudas. Roupas térmicas, roupas de lã, casaco de lã, meia de lã. Eu sei que é uma fiapada pela casa absurda. Mas os fiapos, eles têm um problema emocional, eles são dependentes. Se eles verem um fio de cabelo, tudo se gruma naquele fio de cabelo. E a casa, por mais que estivesse limpa, ela estava sempre com aqueles pelinhos no cantinho, sabe, gente? Quando a gente via, era uma felpa que dava quase para fazer uma calça térmica ali, de tanta felpa que tinha. E aí tá chegando o inverno, eu falei, eu não vou passar raiva de novo. Porque eu acho um saco montar aquele negócio de aspirador de pó, aquele cano todo, bota no chão, puxa aquele negócio. Eu falei, eu preciso de um robô. Eu preciso de um robô que mantenha essas felpas todas dentro dele e eu não tenha essa sensação e nem pare para ficar fazendo isso. E aí eu senti de trazer esse conteúdo para vocês, porque esse livro, Trabalho 4 horas por semana, que eu nunca consegui trabalhar 4 horas por semana, abriu espaço para eu entender determinadas necessidades e ver isso como solução, e ver isso como uma mentalidade de crescimento. Quando eu desapego, quando eu busco soluções, quando eu compro tempo para mim, eu não comprei um robô, eu comprei um tempo para mim. Esse tempo daqui vai fazer diferença na minha fase criativa. Eu vou botar o bichinho para trabalhar, minha casa vai estar sempre limpinha, não vou ficar irritada porque suja não estava, mas estava com aquele negocinho que me irrita, e eu tô plena no meu dia. Esse livro, ele tem muitas partes que são muito chatas, que eu não gostei. Ele fica contando casos. Aliás, ele contava um negócio que era assim, que ele tinha uma secretária na China. Vou fechar aqui que tá fazendo barulho lá fora, não vai atrapalhar meu vídeo. Ele contava uma história de que ele tinha uma secretária na China e que ele nunca tinha visto. E ele passava por e-mail as demandas da semana. Na sexta-feira, ele checava as demandas. Olha, eu falei, gente, como é que pode ter a secretária na China? Ele não conhece a secretária. Como que ele tá nos Estados Unidos, a secretária tá na China? Como é que os dois... Gente, tudo é remoto hoje, né? E eu não tinha essa consciência, eu não tinha essa abertura de visão para, inclusive, encontrar a solução. Eu não tinha nenhuma forma de ver a solução, muito menos eu sabia que existia uma solução para isso. Então fica aqui a minha sugestão. O livro todo eu não gostei,
não foi uma leitura gostosinha, mas eu peguei partes muito importantes. Abra a sua mente, crie uma expansão mental aí para saber onde é que você está colocando uma atenção bizarra que faz com que você gaste o seu tempo, com que você não evolua, com que você não cresça, e isso ainda demanda uma série de outras chateações na sua vida, ao invés de você comprar tempo e resolver o seu problema de uma vez por toda. O robô, seja ele de limpeza, seja um WhatsApp, que é um robô que trabalha ali para você, ter um contato com uma outra pessoa que está resolvendo alguma situação para você, não sei. Como que você pode fazer hoje para delegar algo para alguém que a hora dela custe muito mais barato do que a sua, para você continuar ganhando dinheiro e não ficar fazendo um trabalho que não é seu e se chateando porque não se sente realizada. Fica aqui essa mensagem para você e agora eu vou lá montar o meu robozinho, dá licença, bye bye. Ah, gente, só para vocês saberem, ele também passa pano, tá? Ele vai por todos os cantinhos fazendo a limpeza e ainda tem o paninho para ele passar. Agora eu passei seco só para experimentar, depois eu vou botar a parte da água. Olha que maneiro!